Olá, minha gente, tudo bom? Então, nessa aula, iremos apresentar sobre a introdução de ressonância magnética e um pouquinho do histórico, tá? Então, fica aí ligado. Em relação ao histórico da ressonância magnética, pessoal, nós temos esses dois pesquisadores chamados de Felix Bloch, um suíço, e Eduardo Purcell, físico estadunidense, tá? Então, ambos eles estudavam sobre o fenômeno de ressonância magnética, onde entenderam melhor a questão da interação da radiofrequência com o movimento nuclear dos spins. Esses spins que a gente está falando é justamente o próton de hidrogênio e o seu movimento de precessão. Então a gente sabe, pessoal, que o spin ele tem um eixo, um polo positivo e um negativo, né? E ao aplicar a radiofrequência estando num campo magnético, esse spin, pessoal, ele vai rolar feito um movimento de peão. É o que a gente chama disso o movimento de precessão. Então, esses dois caras aqui, o Felix Bloch e o Eduardo Purcell, estudaram sobre a radiofrequência e a sua interação com o campo de magnético, evidenciando o que? O movimento de spin, que é chamado de movimento de precessão, juntamente com a absorção do sinal após haver toda essa interação. É interessante relatar, pessoal, ainda no histórico da ressonância magnética, que as pesquisas feitas pelo Felix Bloch e o Eduardo Purcell e colaboradores também, no ano de 1952, ganharam o Prêmio Nobel de Física através dessa descoberta. Que descoberta foi essa, pessoal? A questão dos núcleos de hidrogênio precessando, ou seja, em movimento de precessão, através de uma faixa fina de radiofrequência, e aí a sua emissão de sinal. Então, pessoal, nós estudamos já sobre raio-x convencional, as radiografias convencionais e a tomografia computadorizada. Ambas metodologias de radiodiagnóstico produzem imagem através da radiação X. Então, logo sabemos que essa radiação X é uma radiação artificial que é do tipo ionizante, ou seja, ela tem a capacidade de arrancar elétron de um átomo. Né? Então, um átomo é cheio de elétrons ao seu redor, na sua circunferência. Então, em um fóton de raio-x, por exemplo, é possível arrancar um átomo da sua eletrosfera, tá? Diferentemente do equipamento de ressonância magnética, que a sua radiação é justamente a radiação eletromagnética não ionizante, produzida através de um campo magnético e de bobinas de radiofrequência. Então aqui a gente mostra duas imagens axiais de tomografia computadorizada e posteriormente no decorrer das aulas, pessoal, iremos observar as imagens de ressonância que tem em sua configuração, em sua morfologia, uma qualidade bem mais superior do que as imagens de tomografia computadorizada e ainda melhor do que as imagens de radiografias. Um fator que é interessante falar aqui para vocês é em relação aos planos da imagem de ressonância magnética. É interessantíssimo falar, pessoal, que na ressonância magnética nós realizamos esses planos de imagens através de sequências, diferentemente da tomografia computadorizada, que realizamos a imagem axial no momento do exame e posteriormente fazemos o que? O MPR, assim produzindo imagens coronais, sagitais, até mesmo as axiais, como também as tridimensionais. Na ressonância magnética é diferente, pessoal. Para cada tipo de plano, basicamente, a gente faz uma sequência de imagens na aquisição de ressonância magnética.
Para ser produzida a imagem de ressonância magnética, não utiliza a radiação ionizante. Não utiliza a radiação ionizante. É interessante lembrar disso, tá, pessoal? Por quê? Porque é utilizado o quê? O magneto e bobinas de radiofrequência para interagir, olha com o quê? Com os prótons de hidrogênio, pessoal. Por que escolher próton de hidrogênio? Porque nosso corpo é existente aproximadamente 70% de água. E através dos hidrogênios presentes na água, utiliza-se para interagir com as radiações, as interações eletromagnéticas, produzindo assim sinal que é assim evidenciado em que? Na tela do computador sob forma de uma imagem digital. Lembrando, ó, composição da água, ó, aproximadamente 70%. Por que 70%, gente? Porque tem órgãos que têm até um pouco mais e tem órgãos que têm um pouco menos. Então aqui no nosso gráficozinho ele mostra até um pouquinho menos de água no nosso corpo. Por exemplo, o tecido sanguíneo, ó. Aqui temos hemácias. Então o tecido sanguíneo, pessoal, ele tem muito líquido, evidenciando o que? Uma concentração gigante de hidrogênio. Olha a diferença do hidrogênio para o oxigênio. Então, é mais que o dobro a sua concentração. Então, como já comentamos, um pouco atrás aqui, o próton de hidrogênio, galera, é esse o danadinho que é utilizado para produzir as imagens de ressonância. E ele tem algumas características. Uma das mais importantes é que o átomo de hidrogênio ele é muito simples, então fazendo com que haja a simplicidade para a sua produção de imagem, né? E outra coisa, ó, importante também é enfatizar que o hidrogênio é altamente magnético. O que é que significa isso? Ele é uma interação gigante com o campo magnético. Então, como há essa interação muito elevada, ele vai interagir bastante e assim o seu movimento de precessão, né, o seu movimento que a gente chama de giro magnético, é bastante elevado. E com isso temos, ó, vários tipos de magnetos. Lembre, pessoal, que existem os magnetos permanentes, os magnetos resistivos, os magnetos supercondutores. E cada um tem um poder de magnetismo, certo? E também de funcionamento distinto. Lembramos também, pessoal, que a unidade do Sistema Internacional de Unidades para a Ressonância Magnética é o Tesla, né? Então, é o Tesla. Nunca esqueçam disso, ok? Nesse slidezinho, pessoal, a gente está enfatizando o próton de hidrogênio com seu eixo em forma de spin girando no movimento de precessão que foi dado pelos pesquisadores suíço e o pesquisador americano, né? Então é importante lembrar desse movimento chamado movimento de precessão, que o spin ou próton de hidrogênio fica girando em seu próprio eixo, em um movimento de peão chamado de precessão. E quando ocorre a interação da radiofrequência e o seu campo magnético, ele gira de forma mais rápida até essa radiofrequência ser desligada e ele diminui sua velocidade, mostrando na tela do computador a imagem digital. Então, esse aparelho aqui é da marca Philips com seu magneto supercondutor, pessoal. Então, como é um magneto supercondutor, ele tem um poder magnético bastante elevado. Esse aqui é de 3 Tesla. Então, é uma máquina bastante avançada, desculpa, e consegue produzir imagens bastante rápidas em relação a outros equipamentos que têm um Tesla menor, como por exemplo 0.35 em um campo aberto. Lembrando, galera, que essa máquina aqui, ó, ela é de campo fechado. O que é que significa isso? É que a sua carapaça aqui, ó, ela é fechada, diferentemente de outros equipamentos com um campo aberto, facilitando assim a entrada do paciente no seu interior. No entanto, ele tem sempre um campo magnético bastante menor do que esse.
Então, em sua estrutura interna, pessoal, o que é que temos na máquina de ressonância magnética, basicamente? Então, ó, nessa região roxa, temos o magneto, né? O magneto, que é o instrumento da ressonância magnética que vai emitir o campo magnético nessa sala de ressonância. Temos também bobinas, pessoal. Temos basicamente dois tipos de bobinas. Temos bobinas de gradiente, que elas serão responsáveis pela formação de imagens em seus planos, e temos as bobinas de radiofrequência. Essas bobinas de radiofrequência, pessoal, elas emitem a radiofrequência para que os prótons de hidrogênio eles girem e tenham um movimento de precessão elevado. Então, ao retirar a radiofrequência, eles vão diminuindo, diminuindo, até emitir o sinal e assim produzindo a imagem de ressonância magnética. Ok, pessoal? Então, próxima aula a gente dá continuidade ao estudo de ressonância.